Agora sim, agora não tem mistério, vamos falar dela, da bendita crase, e claro, para que você possa entender, na verdade, como funciona a crase. Você não pode se esquecer de que na aula de regência nominal, a aula que eu ministrei anteriormente, né, regência nominal e crase, eu já tratei ali de todos os casos em que a crase não ocorre. Aqui, sempre que eu achar necessário, eu também vou tratar. Por que eu fiz isso lá em crase na regência nominal? Para você começar a ver como a crase se manifesta, entendeu? Ora ela vem do nome, quais são os nomes? Substantivo, adjetivo e advérbio. Ora ela vem dos verbos, que agora nós iremos ver aqui. Como funciona a crase? O primeiro caso para a crase acontecer é porque nós temos que ter uma preposição a ao lado de um artigo a. Esse cara pode ficar no plural ou não, e nós teremos isso aqui, ó. Beleza? Nós teremos aqui o nosso acento grave. Deixa eu aumentar meu acento grave, E aí eu quero que você entenda que esse primeiro A aqui é uma preposição. Esse segundo A aqui é um artigo. Bacana? Esse é o primeiro caso em que você vai realmente ver a crase. Tá bom? Aí nós temos o segundo caso da crase. O segundo caso da crase, eu também tenho o a, que é uma preposição. Aí o cara pensa assim, é preposição? É preposição. Mas aí eu tenho um grupo de pronomes demonstrativos. Presta atenção. Um grupo de pronomes demonstrativos. E aí eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter o aquilo, eu vou ter o aquele, no plural ou não, e eu vou ter o aquela, no plural ou não. E, obviamente, para ficar uma coisa mais fofa, vou trocar o meu acento. Aqui eu vou colocar o meu acento grave. Aí, ó. Aí eu vou ter um acento bem aqui, eu vou ter um acento bem aqui, e eu vou ter um acento bem aqui. Beleza? Ou seja, aqui eu continuo tendo preposição, mas aqui eu já tenho aqueles caras que vocês já viram, que é chamado de pronomes demonstrativos. Então, perceba que essa preposição a, ela vai se fundir, ó, com esse azinho daqui, ó, da primeira letra do nosso pronome. E o terceiro e último caso, na verdade, não é o terceiro caso, é um segundo caso, é que eu também tenho preposição, mas eu tenho esse pronome demonstrativo aqui. Bacana, que vai gerar essa crase aqui. Beleza? É o pronome demonstrativo na forma. Parece, né? Parece um artigo, mas não. Ele é um pronome demonstrativo também. E eu tenho aqui a minha preposição, e eu continuo tendo aqui o meu pronome demonstrativo. Beleza? É um formato dele. Bacana? Para que você, claro que se você deve se lembrar desse formato de pronomes demonstrativos, que foi o formato que nós vimos na aula de pronome. Uma coisa sobre a qual eu queria falar com você é outra que está bem aqui, ó. Perceba que essa preposição que você está vendo aqui, ó, essa preposição, ou ela é oriunda de regência nominal, como você viu na última aula, ou na aula de hoje, regência verbal. Mas você já viu a regência verbal na última aula, entendeu? Então, você viu aquela lista daqueles verbos que mudam de sentido a depender do contexto e consequentemente, mudam a preposição, né? Então, a preposição aqui vem de regência nominal ou vem de regência verbal. A mesma coisa, a preposição aqui vem de regência nominal ou vem de regência verbal. Ou seja, sempre que aparecer uma preposição, alguém está promovendo a chegada dela aí. Quem? Um nome ou um verbo. Quais são os nomes? Substantivo, adjetivo e advérbio. Beleza? E quais são os verbos? Transitivos indiretos ou até mesmo intransitivos, beleza? Olha aqui, ó, crase proveniente da regência verbal. Lembrando que esses verbos que você está vendo aí, que você vai ver aqui, são verbos transitivos indiretos,
que obviamente vão pedir a preposição a, mais alguns verbos intransitivos, né? E eu vou colocar um asterisco, por quê? Porque se eu tenho verbo intransitivo, não tem por que ele pedir preposição, entendeu? Não tem muita lógica, porque o verbo que pede é chamado de transitivo. Mas é assim que a nomenclatura gramatical brasileira trabalha e é assim que nós vamos continuar. Primeiro passo é achar os verbos, ó. Todo concurseiro aspira a vaga no cargo dos seus sonhos. Você sabe, você viu, nós vimos juntos aqui, que esse verbo aspirar aqui, o verbo aspirar, no sentido de desejar, não é verdade? Vou até puxar para cá. O verbo aspirar, no sentido de desejar, no sentido de almejar, ele é um verbo transitivo e indireto. Bacana? Esse a vaga no concurso dos seus sonhos é o objeto indireto. Quem lê pensa que está legal, mas não está. Falta aí a fusão, porque eu já tenho a preposição do verbo aspirar. E veja que vaga é um substantivo feminino. Então, eu pego a preposição que vem do verbo, pego o artigo que abraça o substantivo, não é verdade? E eu tenho acento grave, ou seja, aqui falta o acento grave, que é muito comum de ser esquecido. Tá certo, herege? Então, para o que você tem que ter atenção é isso, tá? Quem fala, quem ouve, quem lê parece que tá legal, mas as bancas de concurso, sobretudo as hereges, elas se apoiam nesse detalhe, né? De o aluno ler, aspira a vaga no concurso e achar, tá tudo bem. Não tá, herege, não tá tudo bem, falta o acento grave aí. Beleza? Na Rússia, muitos repórteres chegaram amedrontados às zonas de guerra. Olha aí, ó. Aqui é o verbo chegar, tradicionalmente aqui um verbo que tem valor de lugar. Ele é um verbo intransitivo. Não deveria ser, mas eu não vou entrar nessa polêmica. Aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar. O verbo chegar sempre pede a preposição a e não a preposição em, como algumas pessoas insistem em colocar em seus textos informais. Mas por ser texto informal, legenda do Instagram, história do Instagram e direta pro boy, pro contatinho, queima, você pode colocar cheguei em casa, cheguei no curso, cheguei na aula, cheguei no cinema, cheguei no sítio, cheguei na escola. Informalmente, sim, mas segundo a norma padrão e, sobretudo, na sua prova de concurso público, a regência é a. Então, eu já tenho a preposição do verbo chegar, beleza? Tá lá. Aí, ó, zona. Zona é um substantivo de base feminina, certo? Pega a preposição do chegar, pega o artigo que o substantivo zona aceita, assim como vaga aceitou e... faz quase um catarro. E faz uma fusão. Fazendo uma fusão aqui, nós temos um acento grave, beleza? A crase proveniente de regência verbal, porque o verbo pediu preposição, beleza? Levamos mantimentos às vítimas da cheia. O verbo é levar, beleza? Aqui esse verbo, ele é bitransitivo, ou de dupla transitividade. Quem leva, leva algo. O que ele está levando? Mantimentos, que é o nosso objeto direto. Mas ele leva a alguém, que é o objeto indireto. Então, ele é VTDI. Beleza? Até aí? Agora, olha aí, ó. Se ele é VTDI, qual é a preposição do VTDI que ele pede? Quem leva, leva algo a alguém. Olha aí, a alguém. Note que eu já tenho a preposição do verbo levar. Ela está esperando a fusão. Lembra lá? Fusão! Ela está esperando a fusão. Vítimas é um substantivo feminino plural. Olha aqui, ó. O substantivo, galera, não pede artigo, aceita. É diferente, é diferente, é diferente, beleza? Então, nesse caso aqui, você tem aí vítimas, que é um substantivo feminino. Aí eu pego a preposição do verbo levar e pego o artigo que se acopla ao substantivo e faço uma fusão. Tá aqui. Crase proveniente da regência verbal. Você viu lá, crase proveniente da regência nominal. Agora é da regência verbal. Refiro-me àquele triste fato. Olha aí, o verbo aqui é o referir. Quem se refere a alguma coisa. Ele é VTI. Então, ó, aquele triste fato é um OI. Muita gente vai colocar, poxa, palavra masculina, não há necessidade de colocar crase. Pois é, mas aqui dentro, ó, eu tenho o nosso pronome.
E nós vimos aqui que a crase pode ficar na cabecinha do A, desse pronome aí. Quem se refere ao. Quem aspira, aspira a. Quem chega, chega a. Quem leva, leva algo a alguém. E quem se refere a. Esse azinho que eu coloquei entre aspas aí são as preposições que cada verbo pede. O VTI na letra A, o VI na letra B, o VTDI na letra C, o VTI na letra D, né? Então, nesse caso, eu tenho a preposição do verbo referir, mas o azinho, esse azinho aqui, ó, toma, tá aqui, deixa eu mudar aqui. Esse azinho aqui, eu vou fazer a fusão com ele. A fusão é com ele. Então, fazendo a fusão com ele, eu vou ter o que aqui, cara? Eu vou ter isso aqui, toma. Beleza? Todas as crases aí foram provenientes de regência verbal. Ou iniciaram objetos indiretos, ou iniciaram adjuntos adverbiais. Né? Que coisa. Peraí, ó. Fizemos alusão àquela historinha sem graça. Vamos lá. Ó, aqui em fizemos alusão, nós temos o verbo aqui fazer. E quem faz, faz algo, certo? Ele é um VTD. O que ele está fazendo? Alusão, que é o objeto direto. Mas, ó, aquela historinha sem graça, pegadinha do malandro. Quem faz alusão a. Ó, essa crase aqui que vai entrar já não vai ser proveniente de regência verbal, e sim de regência nominal. Por quê? Quem é que pede a preposição? Alusão, que é um nome. É um substantivo, é um nome. Né? E quem faz alusão a. Então, essa crase aqui, ó, que você está vendo, é uma crase proveniente de regência nominal. Trouxe aqui para você relembrar e não se esquecer, viu, herege? Tá bom? Nunca mais assistir às festas de final de ano. O verbo aqui é o verbo assistir. E você aprendeu que o verbo assistir, no sentido de ver, ele é VTI. Então, as festas de final de ano é o nosso objeto indireto. Percebeu que festas é um substantivo feminino? Percebeu que o verbo assistir pede preposição, mais festas que é substantivo? Vou colocar aqui o verbo assistir no sentido de ver. Percebeu que festas é um substantivo feminino? Pega a preposição do verbo assistir, pega o artigo que é acoplado no substantivo festas e faz a fusão. Crase proveniente de regência verbal. Ó, nunca mais assistir a festas de final de ano. Olha aí, ó, é o mesmo verbo assistir e aqui ele também está com o sentido de ver. Então, ele é VTI e pede uma preposição. Beleza? Então, ó, a festas de final de ano é o objeto indireto. Eu até tenho festas aqui, ó, mas observe, eu estou com festas no plural, enquanto esse meu azinho aqui está no singular, viu? Quando ele pega esse festas aqui, ó, ele trata de modo genérico. Vou colocar aqui para você aqui, ó. Modo genérico, nós já falamos sobre isso. O que é o modo genérico? É um modo generalizador. Generalizador. Beleza? Modo genérico é modo generalizador. Isso não é festa. Pode ser a festa de final de ano em Manaus, festa de final de ano em Copacabana, festa de final de ano em Recife. Então ele fala das variadas festas de final de ano. Não tem por que haver crase, porque não há uma concordância. Note que esse A está no singular e festas está no plural. Esse A é somente, tá, galera? É somente uma preposição que vem do verbo assistir. Beleza? Nunca mais assistir a uma festa de final de ano. Mesma coisa, ó, eu tenho o verbo assistir. Ele também está aqui com o sentido de ver. Ele também é VTI. A preposição é a, né? A uma festa de final de ano é o OI. Mas, olha, eu já tenho aqui um artigo, ó. Esse uma aqui, ó, já é um artigo. Festa é o nosso substantivo. Se eu meto uma crase aqui, qual é a mensagem que eu vou passar para o meu texto e para o meu leitor? Que eu tenho essa crase aqui e dentro dela tem o quê? Tem artigo, mais um artigo para um substantivo. Entendeu? Não tem lógica haver dois artigos para um substantivo. Você sabe bem que esse uma aí é uma festa de valor indeterminado.
entendeu? Não é numeral, é artigo indefinido. Então, se eu coloco crase aí, se então é uma regra, não pode colocar crase quando já tem um artigo. Olha, para muita gente é uma regra, mas para mim não passa de lógica. Porque se eu já tenho artigo para o meu boy substantivo, por que eu precisarei de outro? Beleza? Não dá. Não dá, não dá, não dá. Aqui, ó. Só que tá errado. Beleza? Visamos de coração aquilo que arde o coração. Você viu aqui também o verbo visar. Aqui o verbo visar, segundo a aula de regência verbal que você teve, que nós tivemos juntos aqui, ele também tem o sentido de almejar, desejar, ter em vista, ter objetivo. Ele também é VTI e pede a preposição a, porque quem visa, visa a alguma coisa. Ó, aquilo que arde no coração é o nosso objeto indireto. Beleza? Tudo bem. Tem uma oração adjetiva bem aqui, né? Mas olha o que nós temos aqui dentro, ó. Nós temos o aquilo, que é um pronome demonstrativo. Então, a preposição a vai se fundir com o a do aquilo e nós teremos isso aqui, ó. Beleza? Percebeu? Só na letra E que nós temos crase proveniente de regência nominal. Agora, nas letras F, H, I, nós temos crase proveniente de regência verbal. Beleza? É só para você perceber da onde vem a crase, como ela se manifesta e em que cenário, em que atmosfera textual ela é manifestada. Beleza? Obrigatoriedade da crase. Olha aí as obrigatoriedades da crase. Locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas e... Já coloquei prepositivas aqui, mas eu quero colocar, na verdade, adjetivas, tá? Adjetivas. É bom você perceber que locução são sempre duas ou mais palavras. Então, sempre que você ouvir falar em locução, mais uma vez eu volto a falar isso para você, sempre que você ouvir falar em locução, nunca é só uma palavra, tá bom? São duas ou mais palavras. Então, você precisa ficar ligado para não entrar no chavascal na hora que for estudar, beleza? Farei o trabalho à noite e não à tarde. Olha aí, ó. Eu tenho aqui o meu à noite e não à tarde. Ó, é uma locução, ela é adverbial também. Note que o à noite e o à tarde, eles têm ideia de quê? De tempo, não é verdade? De tempo. Então, ó, para as locuções adverbiais, eu vou colocar para você LA. Locução adverbial. E ela é de tempo. A mesma coisa aqui, locução adverbial. E ela é de tempo. Toda locução adverbial leva acento grave, desde que a base seja uma base feminina. Então, aqui ele fará o trabalho à noite e não à tarde. Beleza? Sigo à espera de um milagre. Olha que legal, ó. Grave-se à espera de um milagre aqui, ó, porque isso aqui é uma locução prepositiva. Vou colocar LP. Locução prepositiva, LP. Sabe o que é legal? É que toda locução prepositiva, ela termina com preposição, ó. E você não tem só essa, não. Você tem muitas outras locuções prepositivas. Você tem, por exemplo, essa, ó, à altura de. Olha a preposição. Você tem o à custa de. Olha a preposição. Você tem o graças a. E eu vou colocar aqui, ó, esse acento grave entre parênteses, porque pode ter ou não. Você tem o à beira de. Né? Você tem o à base de. Você tem o a respeito de, que não vai receber acento grave, porque pelo simples fato da palavra respeito ser uma palavra de base masculina. Nós precisamos de base feminina, né? Você tem também o à roda de, à mercê de. Você tem também o à semelhança de, e eu vou parar de escrever por aqui, senão eu vou ficar escrevendo a aula toda. Mas você percebeu que todas as locuções prepositivas que apareceram têm base feminina. Então, à espera de vai ter acento grave. Sigo à espera de um milagre.
porque é uma locução prepositiva de base feminina. À medida que o tempo passa, fico mais encantado. Olha aí, ó, o iludido. À medida que. Isso aqui é uma locução conjuntiva. E nós só temos duas locuções conjuntivas, galera. Uma é o à medida que e a outra é o à proporção que é sinônima. Só tem duas locuções conjuntivas que aparecem como crase neste assunto. Então, eu já coloco de cara a crase nelas se forem locuções prepositivas, tá? No caso aqui é uma locução conjuntiva. Beleza? Construir uma casa de churrasqueira a lenha. Ó, note que esse a lenha está se bicando com quem? Com a churrasqueira, certo? O que você tem a dizer? Que churrasqueira é um substantivo. E esse a lenha é uma locução adjetiva. Beleza? Então, eu tenho uma locução adjetiva ligando a churrasqueira. Então, esse a do a lenha aqui também vai ter acento grave. Todas essas locuções terão acento grave se forem palavras de base feminina. Beleza? Estou à frente de muitas pessoas. Olha aqui o à frente de. O cara quer saber se a crase bem aqui, ó. Então você não vai olhar só para o A. Olha para a estrutura toda. Amplia o teu olhar. Voa que nem águia. Aí você vai perceber que o à frente de é uma locução prepositiva. Olha a preposição aqui, ó. Quando você vai fazer o jantar à luz de velas para comemorar a sua aprovação, eita, diga amém. Então, nesse caso aí, você já tem uma locução prepositiva de base feminina. Então, eu coloco o acento grave. Ou seja, é obrigatória a presença do acento indicativo de crase nessas locuções. Desde que elas tenham base feminina. Continuemos, ó. Aquela época tudo era mais bacana. Não parece, mas aquela época é uma locução adverbial de tempo. Isso aqui equivale a naquela época. Olha como eu tenho uma preposição lá dentro, ó. Olha essa preposição aqui, ó. Então eu vou lá e coloco crase aqui. Você tem que ficar ligado, né? Mas Silvio, escrever naquela época é errado? Não. Mas só que o aquela época aí, pela necessidade de ser uma locução adverbial de base feminina, a crase é obrigatória. Por mais que você não veja a questão da regência, mas agora são casos específicos, né? À entrada da loja havia um cachorro com frio. Ó, quando eu coloco aqui a entrada da loja, eu também tenho uma locução adverbial, só que aqui ela é de lugar. Esse a entrada da loja equivale a na entrada da loja. A la Sacone. Então, o que eu faço aqui? Eu vou lá e coloco o meu acento grave também. É uma locução adverbial. Senão, pode ser confundido com outro termo e pode trazer outros delitos ao texto, né? Juquinha vem às vezes ao colégio. Olha aqui o caseteiro. Né? Às vezes, é uma locução adverbial, só que ela é de tempo. Note que eu fui até legal com você. Já até coloquei o acento. Né? Todas as vezes que o às vezes vier, né, sendo locução adverbial de tempo, acordo às vezes às 8 horas, mas às vezes às 11, entendeu? Como picanha às vezes, tá? Esses às vezes quer dizer de vez em quando, né? Ocasionalmente ou casualmente, ó. A polícia está à procura do foragido, olha aqui, ó. Esse à procura do foragido é uma locução prepositiva. Olha aqui a preposição aqui dentro, ó, dentro do. Então, nesse caso, nós também precisamos de acento grave. Costumo falar a respeito de vários assuntos quando estou à vontade. Olha o a respeito de locução prepositiva. Aqui nós temos a preposição e, obviamente, ó, olha o que eu tenho aqui, ó, o acento grave. Só que eu vou ter que mudar, porque o nosso esqueminha aqui está mostrando o acento grave no verdinho. E, ó, detalhezinho aqui, ó. Já deixei para você o estou à vontade. É uma locução adverbial de modo. Por isso que eu tenho acento grave. Beleza? Só por causa disso. Tá bom? Então, ó, estamos analisando a estrutura interna de cada um. Ó, fique ligado nas muitas locuções, né? Por quê? Porque nós temos um número variado de locuções. Por exemplo, aqui, né? Eu vou catalogar para você aqui algumas
locuções adjetivas, que obviamente se ligam a substantivos. Então, quando eu estou falando de locução adjetiva, eu tenho barco à vela, né? Eu tenho uma churrasqueira a lenha, eu tenho um menu à la carte, eu tenho um tiro a queima-roupa, eu sei que ele comprou um sofá à vontade, que pode ser, vou até colocar um asterisco, a depender da estrutura, pode ser uma locução adjetiva, né? Ele fez um assalto à mão armada. Beleza? Ele tem um carro à beça. Né? E colocou também um carro à venda. Tem um carnê à prestação e outras coisas mais. Outras coisas mais. E aí, nós também, se nós pararmos para analisar, nós temos muitas locuções adverbiais. Claro que eu não vou colocar tudo, mas só para você relembrar algumas que fazem parte do nosso dia a dia. Já coloquei para você as prepositivas, agora eu vou colocar para você as adverbiais, né? Algumas adverbiais, se forem adverbiais mesmo. É o caso do à noite, é o caso do à tarde, é o caso do à direita, em vire à direita, ou se posicione à esquerda. Beleza? Você tem também o às claras, ele fala às claras, ele se comportou às avessas. Note que tudo tem base feminina. Tudo tem base feminina. Quando você tem aqui, ó, o à meia-noite, ele chegou à meia-noite. Olha a locução adverbial aí, né? Você tem também o à vista, ele comprou à vista, né? Ela acredita em amor à primeira vista, amor à primeira vista, entendeu? Então você tem muitas locuções adverbiais que sempre vão ser colocadas assim, ó. O a uma, né? Que quer dizer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, muito conhecida, muito conhecida. Beleza? Então, tá aí. Essas são algumas das locuções para você perceber que elas existem. E estão por aí no nosso dia a dia, talvez. Beleza? E aí, ó, nós vamos ver uma outra paradinha. Que é essa paradinha aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Legal. Olha aí, ó. Ficou bacana. Agora que você já pegou tudo, eu vou apagar. Para que você não se perca. Qualquer coisa, você dá uma pausa, tá bom? Para você não ficar perdido. E claro, você automaticamente vai percebendo que essas locuções, elas fazem parte de todo momento. Eu não estou querendo dizer para você ser fiscal de placa, tá bom? Não é para você ser fiscal de placa. É para você simplesmente entender e conseguir, com o passar do tempo, reconhecer tais locuções, né? Classificar, verificar se elas vão ter crase ou não, beleza? De boa? Essas são as várias locuções que o professor colocou na tela errada. Mas tá aí, ó, nós temos também a locução prepositiva à moda de. O que quer dizer essa locução prepositiva à moda de? É porque, às vezes, essa locução prepositiva, ela some. Note que é realmente locução prepositiva, porque ela termina em preposição. Aquele carinha fez o gol a Pelé. Quem olha aqui o a Pelé vai dizer, realmente não se coloca crase porque Pelé é um substantivo masculino. Cara, eu até concordo com você. Mas a grande sacada é porque se nós formos reestruturar esse texto, olha o que está escrito aqui. Aqui está escrito bem assim, ó. A moda de. Então, eu tenho um acento grave. Então, eu vou colocar um acento grave. Por quê? Porque toda locução prepositiva, tendo base feminina, leva acento
grave. Quando ele fala fiz um gol a Pelé, ele enganou você. Ele é um danadinho. Está omitido aí. Essa locução, ela fica implícita. Ok? Ela fica implícita. Então, se ela fica implícita, não tem por que você ficar agoniado. Porque você vai ver, ó, após dias de tentativa, elaborei um poema a Vinícius de Moraes. Pô, será que você fez para Vinícius de Moraes mesmo? Não, né? Você não fez para o Vinícius de Moraes. Mas você tem aqui, ó, o A Moda. A Moda Vinícius de Moraes. Ou a Moda de Vinícius de Moraes. Olha como essa base é uma base feminina, que é o caso do moda, ó. É um substantivo feminino. Então aqui eu vou ter acento grave. Então se alguém falar para você, ai, mas não se coloca crase diante de substantivo masculino. Eu sei, cara pálida, mas aqui é porque tem uma expressão com núcleo feminino. Né? Núcleo feminino. Ó, comi um arroz à grega. Será que você comeu para uma grega? Óbvio que não, né? O que você está dizendo aqui? A moda grega. A moda grega ou a moda de grega, ou a moda da Grécia, né? Então eu vou ter um acento grave aqui, tá bom? Você quer um bife a cavalo ou um frango a passarinho? Não tem como você fazer, obviamente, um bife à moda de cavalo. O que é a moda de cavalo? Né? Então aqui você não vai ter acento grave em nenhum dos casos. Ok? Nenhum dos casos. Esse a moda de cavalo é um cavalo fazendo bife. Entendeu? A moda de passarinho é um passarinho fazendo frango. Tá vendo como não dá? São locuções adjetivas que são formadas em locuções prepositivas, mas elas são adjetivas por se ligar a bife e por se ligar a frango. Então você não tem, ali você tem alguma moda de Pelé, da moda do jeito que o Pelé fazia, a moda de Vinícius de Moraes, com o formato do Vinícius, com o jeito do Vinícius, a moda grega, provavelmente preparado com alguma iguaria grega, bife a cavalo, preparado pelo cavalo, bife a passarinho, preparado pelo passarinho. Não dá, né? Heresia total. Locuções adverbiais indicativas de hora, desde que essa hora seja uma hora exata. Bora! A aula começa às 8 e não a qualquer hora. Quando eu digo que a aula começa às 8, eu estou dizendo o horário exato da aula. Quando eu falo a qualquer hora, é uma hora indeterminada. Então, eu não tenho crase. Eu preciso de hora exata, ok? Exata, determinada. Tá bom? Exata, determinada. Olha a letra B. Só sei que às 16h20 começa o futebol. Quando ele coloca para você que ele sabe que às 16h20 começa o futebol, isso aqui é uma hora exata. Ah, mas pode ser 16h21 na tua cabeça. Se aqui diz 16h20, irmão, para com a tua heresia. É 16h20 mesmo. Normalmente, aquela hora o avião pousa. Quando ele coloca para você que normalmente aquela hora o avião pousa, é uma hora a qual ele fez referência. Então, eu posso entender que se trata, sim, de uma hora exata. Silvio, quando você fala posso entender, quer dizer porque não é? Não, quer dizer que é. É uma hora exata. Entendeu? Então, aquela hora é uma hora exata. Quando ele coloca, chegará a minha família às 14 horas, ó, ele escreveu por extenso. É como se estivesse aí bem assim, né? Então, eu também tenho acento grave. Quero que todos estejam aqui a 1 hora para uma reunião. Esse a 1 hora também é uma hora exata. É como se fosse a 1 hora. Então, eu tenho acento grave, assim como eu tenho acento grave, assim como eu faço uma correção bem aqui. Beleza? Tudo isso são horas amplamente exatas, tá bom? O único caso em que não houve hora exata que está marcado bem aqui, ó, porque é uma hora indeterminada. Beleza? Olha aí, ó, diante de palavra terra e casa quando especificadas. Eu odeio essa regra, é horrível. Eu odeio essa leseira. Para mim, deveria ter e pronto. Vamos ver o que essa regra quer dizer para você. Quando eu tenho esse lance das palavras
casa e terra determinada, né? Primeiro que a palavra terra é em oposição a bordo. Vou colocar bem aqui, terra em oposição a bordo. Em oposição a bordo, beleza? Dentro do contexto, né? Especificada beleza? Aí eu vou marcar para você. Eu acho malezeira essa regra, cara. Mas tem que saber, né? E a outra regra é a da palavra casa, né? Nessa palavra casa também não deve haver crase, exceto se vier o quê? Especificada por adjetivo. Especificada por adjetivo, locução adjetiva ou oração adjetiva. Eu costumo dizer, você já sabe o que é uma oração adjetiva, né? Tem pronome relativo, mas eu costumo dizer para você que dentro desse caso, você precisa fazer o quê? Você precisa entender que deve aparecer o nome da casa, o dono da casa ou o dono da terra. Dono da casa, o dono da terra. Se aparecer o dono da casa, o dono da terra, vai dar bom. Quer ver só? Os pescadores desceram a terra. Beleza. A terra não está especificada. Ainda que o verbo descer peça preposição. Ainda que ele peça preposição. Mas aqui, ó, ele colocou a terra natal. Então, ó, desceram pede a preposição a. Desce a, então eu tenho acento grave aqui. De novo, ele chegou à terra dos manauaras, ó. O verbo chegar pede preposição. Então, quando ele coloca a terra dos manauaras, note que eu tenho aqui minha locução adjetiva, ó. Aqui, terra natal é um adjetivo, dos manauaras é uma locução adjetiva, então aqui eu tenho acento grave, né? Vou à casa dele, ó, o verbo ir pede a preposição a. Casa está especificado com uma locução adjetiva. E aí eu vou ter acento grave. Vou à casa para solucionar uma treta. Olha aí, ó. Quando ele coloca vou à casa solucionar uma treta, é o mesmo verbo ir. Tem a preposição a, ó, mas a casa não está especificada. Mesma coisa aqui com terra. Não está especificada. Se não está especificado, eu não tenho acento grave, galera. Entendeu? Guarda essa leseira na cabeça de vocês. Para mim, mete acento grave na tora. Mas guarda isso na cabeça de vocês. Beleza? Tranquilo? Fizeram referência à terra como nossa moradia. E aí eu quero que você observe o quê? Que todas as vezes que você ver a palavra terra, que você vira a palavra terra com esse acento não, com essa inicial maiúscula, aí eu não vou estar falando da terra com acento minúsculo, perdão, iniciada com letra minúscula, que é o caso dessa terra aqui, que é o caso dessa terra aqui, que é o caso dessa terra aqui. Por ser o nome próprio, então eu terei acento grave. Sem falar que referência é o nome que pede preposição. Por quê? Porque quem faz referência a alguma coisa ou a alguém. Beleza? Tranquilo? Hora determinada, casa e terra e crase antes de topônimos. O que são topônimos? Topônimos são nomes de lugar. Todas as vezes que você ouvir falar em topônimos, eu quero que você pense que topônimos são nomes de lugar. Nomes de lugar. Topônimos são nomes de lugar. A partir do momento que você conhece esses caras, esses topônimos que são nomes de lugar, né? Você pensa o quê? Fomos a Manaus, está aqui o nome de lugar. Também iremos à Bahia no final do ano. Em dezembro chegaremos à Itália para a missa de Natal. O que é muito ensinado por aí? Que você use a regra do retorno.
Por exemplo, você tem ali, em nome de topônimos, você precisa ver se eu tenho acento grave. Você pode usar o verbo morar. Beleza? Você pode morar em, ou você pode morar na. Se você mora em, você não tem acento grave. Se você mora na, você tem acento grave. Mas por que essa leseira, Silvia? Porque aqui dentro do na tem uma contração de em mais a. Não tem? Nossa, tá que nem minha cara. Dentro desse na tem uma contração. Contração de quê, Silvio? Contração de em mais a. Entendeu? Então, você vai usar... Aí, claro, alguns professores, eles não usam o verbo morar. Eles usam o voltar. Porque você pode voltar de e você pode voltar da. Outros usam o verbo gostar. Porque você pode gostar de e você pode gostar da. Então, se for gostar de, não tem. Se for gostar da, tem. Gostar de não tem. Gostar da tem. Voltar de não tem. Voltar da tem. Entendeu? É mais ou menos assim. Esse macete ele dá certo na página 1. Por quê? Quando ele fala fui a Manaus, fomos a Manaus na semana. Vou colocar nesta semana. Para não invalidar a doutrina do slide. Fomos a Manaus nessa semana, aí você vai usar volto de Manaus, volto de Manaus, gosto de Manaus, moro em Manaus. Eu vou usar só o morar, que é a forma que eu utilizo e tem dado certo. Só na página 1, na página 2 o bicho muda, tá? Mas eu vou mostrar para você. Fomos a Manaus. Olha aí, note que o verbo ir, que está bem aqui, é um verbo que pede preposição, beleza? Pede preposição. Volto da Manaus ou volto de Manaus? Volto de Manaus, ou moro em Manaus, não tem acento grave, tá de boa. Também iremos à Bahia, o verbo ir pede preposição. E aí, moro em Bahia ou moro na Bahia? Moro na Bahia, macete é muita intuição. Então, se você mora na Bahia, você tem acento grave. De novo, em dezembro chegaremos à Itália. Quem chega, chega a... Aí eu te pergunto, você mora em Itália ou mora na Itália? Mora na Itália. Se é na Itália, é contração, então tem acento grave. Entendeu? Isso aí é um macete que geralmente estão habituados a ensinar. Aí vai dar ruim aqui, porque o aluno vai ver na letra C que ele vai utilizar o macete. Mas ele vai se dar mal, porque ele vê Itália e vai dizer o quê? Moro na Itália, gosto da Itália, volto da Itália. Aí ele vai colocar acento grave aqui. Mas não dá. Sabe por que não vai dar? Porque o verbo visitar não pede preposição. Ele é VTD. A mesma coisa aqui, eu conheci a Bahia. O cara vai colocar, volto da Bahia, moro na Bahia, gosto da Bahia. Aí ele vai querer colocar acento grave. Não vai dar, porque o verbo conhecer é VTD. Isso aí só funciona com verbos que peçam preposição. Sejam eles transitivos indiretos ou intransitivos. Então, não vai dar bom. É essa parte que talvez não ensinem do macete. O macete é eficaz? Sim, na página 1. O que tu acha agora de aprender português corretamente aí, herege? Né? Visitei Itália, não tem. E finalmente conheci a Bahia. Terra do acarajé, minha porreta, também não tem. Vamos à histórica Manaus. Ah, mas Manaus não tem. Mas olha o que tem aqui, ó. Agora eu tenho um adjetivo. Você mora em histórica Manaus ou mora na histórica Manaus? Veja que o verbo ir pede preposição. Você mora na histórica Manaus, você gosta da histórica Manaus, você volta da histórica Manaus, então você tem acento grave. Olha aí. Se for só Manaus, não tem. É que nem vou a Roma, né? Vou colocar aqui, fui a Roma, que é um exemplo muito usado. Fui a Roma. E fui a Roma antiga. Olha aí. O verbo ir, ele pede preposição nos dois casos. Beleza? Quem vai, vai a. Bacana. Mas eu volto de Roma, volto de Roma, moro em Roma e gosto de Roma. Não tem acento grave.
Agora, se eu falo fui à Roma Antiga, volto da Roma Antiga, moro na Roma Antiga, gosto da Roma Antiga, aí eu tenho acento grave. Por quê? Porque aqui eu tenho um adjetivo e ele afeminaliza a minha estrutura oracional. Beleza? Guarde esses casos. Hora determinada, casa e terra, locuções adverbiais, conjuntivas, prepositivas e adjetivas na prática e também os topônimos. Uma questãozinha da FGV para você fazer e nós ficarmos de boa para finalizar a aula. É submeter-se por 3 anos à aplicação de medidas socioeducativas. O caso remete à barbárie de que foi vítima, distinguir entre o certo e o errado à luz das regras. Com relação ao emprego do acento grave indicativo de crase, é correto afirmar que as 3 ocorrências exemplificam o mesmo emprego. Não. Quem submete, submete a. Isso aqui é um caso de regência verbal. Beleza? Remete à barbárie. Se você remete à barbárie, quem remete a regência verbal. À luz das regras, olha essa estrutura aqui, ó. Eu vou até marcar com o marcador para você, ó. À luz das regras. Quando ele coloca para você à luz das regras, é a mesma coisa que à luz de. Você se lembra que estrutura é essa? É uma locução prepositiva. Locução prepositiva. Olha a preposição aqui, ó. Então, a letra A já foi embora. Aqui é uma questão doutrinária. Olha B. As 2 primeiras ocorrências exemplificam um caso de acento grave diferente do da última. Opa! Parece a B, hein? Olha C. As 2 primeiras ocorrências exemplificam um caso de acento grave diferente da primeira. As 2 últimas, diferente da primeira. Não, a última diferente das 2 últimas. Letra D. As 3 ocorrências de emprego do acento grave, indicativo de crase, exemplificam casos distintos. Não, os 2 primeiros são iguais, o último é diferente. E a letra E, a primeira e a terceira ocorrência exemplificam o mesmo caso, não é o mesmo caso, são casos diferentes. Essa é uma questão da FGV totalmente doutrinária. Beleza, galera? Tá aí, fechamos a aula 1 de crase, suou, né? Mas é isso aí mesmo, já estou esperando você na aula 2. Beijo no coração, até lá!